Obrigada, Presidente. Senhora Comissária indigitada, antes de mais uma nota pessoal, deixe-me dizer-lhe que foi um gosto trabalhar consigo aqui no Parlamento e parabéns pela nomeação. Na carta, nas respostas que nos enviou às perguntas que formulámos, falou na possibilidade de avançar com novas iniciativas legislativas em domínios específicos, como, por exemplo, a das plataformas em linha e das empresas que nelas operam. Essa é uma questão fundamental, é uma espécie de elefante no centro da sala. Os nossos cidadãos estão preocupados com estas questões, são questões controversas da Uber, da Cabify, do Airbnb e outras plataformas muito distintas e, portanto, a minha pergunta muito diretamente é se é sobre estas questões que pretende efetuar a regulação e que modelo de regulação é que propõe, porque, como referi, são muito diferentes e é um modelo de regulação assente, por exemplo, no tipo de serviço prestado ou na empresa em causa. O que é que pretende fazer em relação a esta questão que tem sido silenciada? Thank you very much, Madam. Muito obrigada, Sra. Matias. Agradeço-lhe também eu o trabalho que fizemos em comum. Como disse, esta diversidade de plataformas tem que ser mantida. É uma fonte de inovação e criatividade. As plataformas têm um papel positivo no contexto económico atual, mas, ao mesmo tempo, um exemplo do que pode ser feito quando há um problema. Qual é a abordagem da Comissão? Isto surgiu na comunicação sobre as plataformas de forma muito clara. Não se trata de um excesso de regulamentação, mas sempre que é detectado um problema, procede-se a um ajustamento. E posso confirmar-lhe que sim, teremos uma iniciativa sobre práticas desleais entre plataformas e empresas que agem nestas plataformas. Há um estudo que foi efetuado pela DG Concorrência que vem confirmar que tal existe. E sem qualquer justificação, as empresas podem ser irradiadas de um dia para o outro e deixar de ter acesso aos dados dos seus clientes e são sobretudo as PMEs que são mais afetadas. Por isso, sim, o que temos que fazer hoje é considerar, numa nova perspectiva, aquilo que podemos fazer para resolver estas situações, respeitando sempre o direito da concorrência. Porque sabemos que aqui estamos no limite de dois campos e sim, eu penso que estas práticas desleais não podem existir e desta forma poderemos enviar um sinal muito claro, dizendo que queremos um ambiente regulamentar que permita a existência das melhores condições para todos, mas que permita também, através da mesma regulamentação, resolver situações quando surge um problema sem pôr em causa a liberdade. Nós ainda não temos uma definição comum sobre as plataformas para poder permitir precisamente a inovação e a criatividade, passando por estes novos modelos de empresa com um desempenho tão bom. Mais uma vez, ainda na sequência das plataformas em linha, é verdade, e referiu agora uma questão essencial que é da liberdade de expressão, e são todas muito diferentes, volto a referir, tem a ver com empresas, tem a ver com práticas e até com formas dos próprios cidadãos poderem manifestar nas plataformas em linha. E também tem sido recorrentemente controversa a questão entre a liberdade de expressão e a censura, porque quando, por exemplo, nestas plataformas surgem conteúdos ou agressivos ou ilegais, há sempre uma discussão permanente entre onde é que é o limite da liberdade de expressão e qual é o limite da censura, e gostava também de saber se a esse respeito, como referiu a questão da liberdade de expressão, se tem alguma ideia de como lidar com estas matérias que são tão controversas. Muito obrigada, Sra. Matias, por esta segunda pergunta. Sim, as plataformas são um dos instrumentos mais inovadores para a liberdade de expressão e a liberdade de informação e têm o seu papel a desempenhar. Quando falamos em conteúdos, devemos dizer que a maior parte dos conteúdos nestas plataformas é legal.
mas hoje podemos confirmar a nossa determinação de trabalhar em conjunto com estas plataformas para o mais rapidamente possível podermos suprimir os conteúdos ilegais. Há exemplos que suscitam temores na nossa sociedade, o terrorismo e os discursos de ódio. Temos já instrumentos na Diretiva Comércio Eletrónico com o conceito de responsabilidade partilhada, mas podemos sempre trabalhar com medidas voluntárias, por exemplo, o Código de Conduta para combater os discursos de ódio, assinadas pela Facebook, Microsoft, Twitter e Viber, 4 das grandes plataformas, e isto permitiu-nos avançar. Mais de 60% dos conteúdos ilegais foram eliminados e, por isso, temos que manter este diálogo.